Você por acaso já opera day trade, swing trade, operações de forma geral em renda variável? Bom, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar que essa é uma das áreas mais lucrativas dentro do mercado financeiro e vou te mostrar o porquê e como você pode ingressar nela. Meu nome é Bruno Ramassini e nesse canal eu ensino tudo sobre assessoria de investimentos. Já deixa um like para dar uma moral e se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Eu conheço muitas pessoas, muitos profissionais que antes de ingressar no mercado, eles operam ações de forma geral, day trade, índice, futuros, qualquer coisa que seja. Eles já fazem isso de maneira como hobby ou então eles são semi-profissionais, né? Eles gostariam de serem traders profissionais, eles gostam de operar esse mercado. E me chama a atenção, é até por isso que eu tô gravando esse vídeo, que muitos deles, você pergunta a profissão do cara, ele é tipo engenheiro, advogado, médico, Uber, estudante, sei lá, o cara faz outra coisa da vida e o sonho dele é ser, por exemplo, um trader profissional. E aí ele meio que divide o trabalho profissional dele com os estudos e com, de vez em quando, fazer algumas operações, porque o sonho dele é viver de mercado. Aí eu fico parando e pensando o seguinte, poxa, se esse cara gosta tanto de mercado financeiro, mesmo que o sonho dele queira ser tipo um trader, por que pelo menos ele não trabalha em uma área que é extremamente lucrativa e rentável, com uma média salarial muito boa e que ele vai aprender mais sobre mercado financeiro, que já ajuda com o hobby dele, com o sonho dele, e que o conhecimento que ele tem é bem escasso e muito bem remunerado nesse mercado. Pois é, pense assim comigo. Pô, tem gente aí que às vezes o cara tá rodando de Uber e ele faz day trade nas horas vagas. Ele poderia ser um assessor de investimentos, um agente autônomo de investimentos, que eu acredito que seja a melhor profissão hoje no mercado financeiro. Ele vai aprender mais sobre o mercado, vai desenvolver esse hobby, esse gosto que ele já tem e essa expertise que ele já tem. E com esse conhecimento de day trade, operações, ele vai acabar ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque é um conhecimento que boa parte das pessoas que ingressam nesse mercado não tem, dado que tem muita gente que veio de banco ou veio de áreas nada a ver e não gosta tanto, assim, não entende tanto sobre investimentos, principalmente os mais agressivos, né? A galera acaba trabalhando mais, sei lá, previdência, debênture, renda fixa de forma geral, e são poucas as pessoas que realmente têm conhecimento sobre renda variável e principalmente sobre day trade, índices futuros e tudo mais. E é uma área no mercado financeiro, na assessoria de investimentos, que é a mais lucrativa de todas. Por quê? Porque nós temos grandes clientes que fazem muitas operações, que compram, vendem, e cada operação dessas, eles deixam uma corretagem ali para o profissional que está auxiliando ele, que acaba sendo bastante lucrativo. Vou te dar um exemplo, tá? Meu cliente que mais me deixou receita assim na pessoa física de maneira constante. Ele era um trader e ele deixava ali para mim, um cliente só, mais de R$1.000 por mês fazendo operações. Ele operava commodities. E eu confesso que eu não sou um cara que tem um conhecimento tão grande sobre day trade. Então, mesmo assim, eu consegui ajudar ele. Ele ficava feliz com o meu atendimento, meu acompanhamento, mas eu não tinha expertise nisso, o que para mim até foi uma das grandes besteiras da minha carreira. Eu deveria, desde o começo, ter me especializado mais nesse tipo de operação, que são as operações mais lucrativas do mercado. E aí tem vários casos desses que eu conheço, mas vou falar o maior que eu já vi pessoalmente, porque aí tem história e tudo mais, mas que eu já vi, tá? Cliente de um assessor amigo meu, assim, que eu via na tela. O cara chegava a deixar, em média, de 80 a 100 mil reais por mês de receita para aquele profissional. Por quê? Porque esse cara, claro, é uma exceção, é um cara que, assim, não é todo mundo que vai ter um cliente como esse, mas era um dos maiores traders do Brasil e ele operava aí com esse assessor que era do meu escritório e, irmão, só esse cliente, um cliente, já, tipo, fazia a vida desse profissional. Então existem muitos traders absurdos que deixam caminhões de receita, né, para os escritórios, para os assessores, e eu vejo profissionais que sabem sobre day trade, sabem sobre índice futuro, operam o mercado, amam operar o mercado, mas não usam esse conhecimento dele para se remunerar, para aprender mais sobre o mercado e para ajudar as pessoas. Porque esses traders, grandes traders, precisam de ajuda. Grandes e pequenos, tem gente que é pequeno também e faz sentido a gente atender e a gente consegue ajudar também. E aí muitos de vocês vão falar, já sei, né? Vão falar assim: Bruno, mas hoje com corretoras de taxa zero de corretagem, por que alguém pagaria pra você corretagem para fazer uma operação que ele pode ir lá na, sei lá, na Clear e pagar zero?
Vamos lá, pessoal. A resposta é mais ou menos a seguinte: pelo mesmo motivo que o meu cliente tem uma Mercedes, meu cliente tem uma BMW, meu cliente viaja 3 vezes por ano para a Europa. Ele poderia ter um Gol, ele poderia ter um HB20, ele poderia viajar para Bahia, né? Ele poderia viajar dentro do Brasil. Mas, como ele é rico, como ele consegue, por que não ter um conforto a mais? Por que não pagar uma taxa para ter ali algum profissional disponível a ele quando ele quiser trocar uma ideia de mercado, para fazer algumas questões operacionais a ele? Essa é a questão que muita gente não consegue entender no começo da carreira. Eu te entendo, eu também pensava assim no começo. Principalmente quando a gente começa, às vezes a gente não tem muitas condições financeiras, a gente vive em um mundo, em um cenário de corte de custos, né? Tudo que a gente pensa em tipo, não pagar taxa, não pagar custo, economizar. Legal. Só que muitas vezes o cliente, principalmente o trader bem-sucedido, ele não precisa pensar assim. Ele aceita pagar. Vou dar exemplo desse meu cliente. Ele, por exemplo, é médico, então o cara ganhava de 30 a 50 mil por mês, tem uma Mercedes, tipo, duas na verdade, né? Tem 2 carrões, uma Mercedes, não lembro o outro carro dele. Então as pessoas ficam pensando, pô, por que esse cara pagava? Ele pagava R$20 na ordem, né? Que é a ordem de commodities. E aí as pessoas ficam pensando, pô, por que esse cara paga R$20 em uma ordem, se ele pode ir em uma corretora que às vezes cobra 0? Porque ele gosta do que ele tá fazendo, ele gosta do serviço, eu ajudo ele. Então, se ele tem uma condição financeira tão bacana, qual o problema dele deixar, sei lá, 2 conto por mês de corretagem, né? Total corretagem bruta. Qual o problema de deixar 2 conto, um pouquinho mais às vezes de corretagem mensal? Sendo que ele também tá ganhando dinheiro com as operações dele e assim, é um serviço, gente. Então, muitas vezes quando a gente não vem dessa realidade, a gente pensa, Não, tem que cortar custo, ninguém vai pagar. Mas as pessoas que têm um capital maior e que têm ali um resultado nas operações, elas aceitam pagar. Essa é a realidade. Então não é só porque a gente não faz, a gente não paga, né? Não é porque você não tem um BMW que as pessoas não compram. Sim, tem gente que tem grana, vai lá e compra. Por quê? Comodidade, conforto, status, simplesmente porque tem grana, vai lá e compra. Então, pela mesma lógica, as pessoas pagam corretagem Bovespa, as pessoas pagam autos corretagens, embora tenha gente que faça de graça. Plataforma melhor, atendimento melhor, a gente ajuda com questões de imposto de renda também. Então, assim, todo um serviço é entregue para que essa pessoa pague mais corretagem. E por isso que essa é a área mais lucrativa dentro da assessoria de investimentos. Assessor que quer realmente fazer grana, assessor que quer ganhar dinheiro e até de maneira mais rápida, né? Porque às vezes o assessor começando, ele não vai conseguir pegar lá um cliente de 5 milhões para investir com ele no primeiro mês. Mas ele consegue pegar alguns traders, se ele já tem principalmente esse conhecimento de operações como day trade, às vezes ele já entra conseguindo alguns traders, não aquele gigantão lá que eu comentei, claro, porque aquilo lá é exceção, nem o próprio assessor sabe como conseguir outro cliente igual aquele, mas um trader ali que acaba deixando mais receita e que você consequentemente consiga ajudar de maneira mais efetiva. Beleza? Fala aqui pra mim, tem alguém que está assistindo esse vídeo que já faz day trade, trabalha com outra coisa e descobriu agora que poderia usar esse conhecimento para ganhar dinheiro também, para se profissionalizar no mercado? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para vocês conhecerem e aprenderem mais sobre assessoria de investimentos, tá bom? Valeu, um abraço e vamos para cima!